os assuntos a gente retoma e leva para vocês novamente, tá? Secretário, o secretário estava falando com relação à falta de merenda. Não perca o raciocínio. Houve a falta de merenda, então. Literalmente houve a falta do ano passado. Sim, claro. inclusive na nossa gestão também tivemos um problema com fornecimento. Veja, eu estou mudando a postura aqui. Até então se falava que não estava faltando. A postura nossa hoje é sim, temos problemas. Tá? A gente já está trabalhando para superar, obviamente, já tomamos uma série de medidas, mas nós também fomos impactados com isso. Sim. Né? Veja, por exemplo, que nós tivemos um fornecedor responsável por 5 itens estocáveis, não é? Que pagamos tudo aquilo que era devido para esse fornecedor, fizemos requisições. De janeiro para frente a gente começou a fazer as requisições. Imagine, por exemplo, que eu solicito 1.000 quilos de arroz, de feijão. Vamos dar um exemplo do feijão, que é um item que esse fornecedor está responsável. E antes de ele me entregar os 1.000 quilos, ele me entrega 200. 300 quilos. Vai faltar. Ou seja, para não ter a negativa de entrega, ele entrega menos do que é necessário, mas não é aquilo que eu preciso para a operação. E isso de janeiro para frente. E a gente pagando todas as notas pendentes. Já na gestão Já atual. na nossa gestão. Chegou um ponto, Fabiano, que a operação se tornou insustentável. Fizemos várias notificações para esse fornecedor, sem sucesso. Ingressamos com uma ação judicial. O juiz local concedeu uma liminar, dando prazo para 24 horas para esse fornecedor entregar tudo aquilo que era pendente, não é? Sob pena de multa diária. Ele foi notificado, não entregou esses itens, não entregou esses insumos necessários. Mesmo com a notificação mesmo judicial. com multa correndo, tá? Não fez, o que resultou a abertura de um processo administrativo para aplicação de multa. Nós fizemos a rescisão contratual com esse fornecedor. Estamos agora convocando o segundo colocado desse registro de preços, que a lei permite, assim o permite, não é? E também o contrato prevê, e a fim de regularizar esses fornecimentos. A multa desse fornecedor hoje já passou da casa de R$150 mil e vai ser executada, tá? Porque a omissão dessa empresa, desse grupo que aí estava responsável pela entrega, não tirou do secretário, não tirou do prefeito, tirou de crianças. Exatamente. Tirou das nossas crianças da rede municipal. Sente, né, Bruno? E nós não vamos deixar passar batido. Tá? Eu acho que não deve também, porque Então, se fosse o contrário também não deixaria, né, Bruno? Exato. Então, empresa, e é isso que as pessoas precisam saber, daqui para frente a coisa mudou. Se a coisa corria solta, não corre mais. Não é? A postura dessa secretaria, a partir do momento que identificar um problema, vai tomar providências. Nós não vamos deixar passar batido, porque isso está afetando as nossas crianças. Então, assim, tomamos já medidas para regularizar a situação. Chegou o ponto, Fabiano, do prefeito ter que comprar e fazer doação para a rede para não faltar nas escolas. Então, nós não vamos deixar passar batido. Daqueles fornecedores que caminharam conosco, a gente está mantendo a regularidade dos pagamentos, está fazendo tudo que pode para ajudar. Não é? A gente sabe do momento. Claro. A gente tem que entender também o lado dos fornecedores. Sim, porque né? ficou um bom tempo, valores Exatamente. a receber. Veja, eu Fazem faltas recebi também, né, no pros começo do fornecedores. ano empresas familiares. Eu recebi empresários chorando na minha sala. Secretário, nós vamos quebrar. A Prefeitura de Araras está afundando a minha empresa. Então, a gente tem que fazer um trabalho para tentar resgatar tudo isso. Né? E não pisar na bola com os fornecedores que nos ajudam. Agora, uma postura ruim como essa, que aconteceu aí com um fornecedor, nós não vamos deixar passar batido. Vamos aplicar penalidade, vamos executar a multa. Né? Mas o importante é tomar as medidas administrativas necessárias para não deixar faltar mais nenhum item na nossa alimentação escolar. Estou muito motivado, Fabiano, com isso, porque tem uma série de ações acontecendo. Né? Conseguimos recuperar a equipe de nutricionistas da Central. Começamos o ano com nenhuma. Nós não tínhamos nenhuma nutricionista responsável pela alimentação escolar em janeiro. Fizemos um trabalho, conseguimos retornar uma servidora concursada. Pelo processo seletivo, trouxemos mais 4 nutricionistas que vieram com uma bagagem muito boa, uma bagagem profissional que vai ajudar muito. Então, hoje temos 5 nutricionistas na rede, pensando no cardápio, pensando em novas propostas. Retomamos
a aquisição da agricultura familiar, das nossas cooperativas locais, né, que estão fornecendo Coaf, hoje, né? Coaf, servindo para nós frutas, legumes, verduras Sim. de qualidade, produzidas aqui na nossa cidade. Isso né? foi uma promessa de campanha, se eu não me Foi engano. uma promessa de campanha do prefeito Marreto. Nós, já no início da gestão, adotamos as medidas necessárias. Sim. A nossa meta é aplicar praticamente R$ 1 milhão nesse ano aqui Sim. nas cooperativas, não é? Depende muito também da capacidade de produção e entrega, né? Mas o nosso objetivo é fazer a aplicação da casa de R$ 1 milhão ainda esse ano na alimentação escolar com a agricultura familiar. Sim, que é importante, vindo da nossa cidade também. Exato, né? E aí você começa a diversificar a oferta de frutas, Claro. de legumes, A qualidade verduras, lá na ponta também né? muda. A gente começa a criar outros hábitos alimentares, as Sim. crianças começam a consumir outros produtos. Então, nesse cenário, eu posso garantir para você, nós vamos avançar bastante. A alimentação escolar é o carro-chefe dessa gestão. Foi uma promessa de campanha do Sim. prefeito, de ter comida de qualidade nas escolas. Nós não vamos mais comprar salsicha, tá? Aliás, nem poderia comprar. Então, garanto aqui para a nossa rede que está dando trabalho, bastante trabalho. Mas nós sabemos onde nós vamos chegar e muito pouco tempo a gente vai pôr a casa em ordem. São só praticamente 6 meses de gestão, você à frente à pasta neste período, né, Bruno? Você que já tem uma grande experiência, a gente falou aqui no início da nossa entrevista, sobre toda a sua formação, sua experiência. Então eu vejo assim, sabe, Bruno, que a população precisa ter um pouquinho de paciência. A gente viveu, você citou, até nessa entrevista que a gente ia falar sobre isso, o caos deixado. Então, assim, leva-se um tempo para você arrumar esse caos deixado. Não é do dia para a noite. Você acabou de citar agora fornecedores, dificuldades, falta de nutricionista, alimentação que não era legal, com salsicha, com isso, com aquilo. Então, assim, às vezes a população... E aí eu não tiro a razão, porque os nossos filhos que estão lá também, a gente tem que olhar o lado da mãe e do pai que está lá, mas precisa ter esse olhar um pouquinho mais de paciência com isso, porque vai levar um tempo, Bruno. Você está falando agora investimento de R$ 1 milhão na agricultura familiar e tantas outras coisas que eu tenho certeza que você vai trazer. Então, eu acho que é importante a gente colocar isso à população, né? Que também dê um tempo, antes de tantas críticas que a gente vê, né? Qualquer postagem, às vezes, da Secretaria de Saúde, vem crítica. Da educação, né, Sheila? Vem crítica. Do governo, vem crítica. Do trânsito, vem crítica. Mas assim, então quer dizer que não está nada bom, né? É por isso que eu não gosto muito de ter que vir e falar do cenário que a gente encontrou, porque fica parecendo, poxa, de novo ele está falando isso. Mas eu tenho que falar mas até porque para contextualizar. É um dos motivos né? da minha pauta também, estou colocando, é importante. Nós estamos lidando com as consequências, né, daquilo que aconteceu. Sim. Me dão muito o exemplo do tsunami. Né? Passou o tsunami, agora ficou a reconstrução. E quem assumiu a reconstrução? Somos nós. Sim. Então, vai reconstruir? Vai. Mas vai levar tempo. Vai levar tempo. Fabiano, eu sei o que eu estou fazendo. Sim. Tá? Eu não caí de paraquedas na secretaria, seja da minha área, seja por onde eu passei, seja em cada experiência que eu vivi. A equipe que veio comigo para a secretaria é uma equipe que já trabalhou na pasta por muito tempo, sabe o que está fazendo, são profissionais de alto gabarito, de respeito e responsabilidade. Portanto, é isso que me assegura de que vai dar certo. A equipe conhece, nós sabemos, eu sei o que eu estou fazendo, nós sabemos onde nós vamos chegar. A rede é uma rede de excelência, apesar de todas as dificuldades vividas nesse período, e é que a gente ainda continua vivendo, é uma rede de excelência que faz um trabalho de qualidade. Né? Ontem à noite mesmo estávamos certificando 7 escolas da rede municipal que receberam um prêmio de excelência do governo do estado de São Paulo, não é? Que tiveram uma avaliação de influência eleitora altíssima. Sim. Tá? E não é o secretário que vai lá na sala de aula ensinar, é o professor. Isso é trabalho das equipes, é trabalho e mérito das equipes. Gestão dá apoio, gestão dá suporte.
Secretaria dá apoio, dá suporte, tem que ser um farol. Mas quem está na ponta é que está conseguindo fazer um trabalho de excelência, mesmo e apesar de todas as dificuldades vividas. Então, a nossa equipe merece respeito, a nossa equipe, a nossa rede municipal precisa ser sempre defendida, não é? Eu digo, Fabiano, que todos os espaços que eu ocupo eu preciso levar uma mensagem de defesa da escola pública. Não é? A escola pública tem valor, precisa ser reconhecida, precisa ser defendida. Se a gente não começar a ter esse olhar para a educação pública do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade, a coisa fica um pouquinho mais difícil. Sim. Não é? Então, todos os lugares que eu vou, que eu passo, eu tenho que deixar essa mensagem. Reconheçam o trabalho que é feito pelas escolas municipais. Reconheçam o trabalho que é feito pelos profissionais da educação. Merecem respeito. Merecem toda a consideração e todo o carinho das famílias. Aliás, famílias precisam responder um pouco mais pela responsabilidade que tem com seus filhos. É sobre isso que eu queria falar um pouquinho com você também. Você me desculpa até te interromper. Precisamos falar sobre isso. Pai e mãe, família é responsável por seus filhos. Sim. Não é responsabilidade da escola. Exatamente. Esse é o ponto. Então, a gente precisa começar a falar isso, porque parece que as pessoas esqueceram, achando que escola tem responsabilidade nesse sentido. Pai e mãe é responsável. Escola funciona 200 dias letivos, ponto. Tem calendário oficial. Acima disso, é responsabilidade da família. Sim. Não é da escola. Escola não é rede de apoio. Escola está lá para cumprir uma função que está prevista lá na Constituição. Né? Família precisa estar presente. Veja, Fabiano, quando você faz uma reunião com pais, o desgosto que é você ver que os que frequentam são somente aqueles dos melhores alunos. Não é? Aqueles que precisam realmente de apoio, de suporte, a família sequer comparece. Vá numa reunião de pais hoje numa escola para ver a frequência. Não é? E veja que, eu não posso ir naquela data, naquele horário, mas passe por lá depois. Vai conversar com o professor do teu filho. Quanto tempo faz que você, pai e mãe, não vai conversar com o professor do teu filho? Então, são essas questões que a gente precisa começar a falar. E é importante. Porque está caindo na costa da educação uma responsabilidade que não é da educação. Esse é o ponto. Eu sempre tive comigo, e eu falo com a minha esposa, que eu acho que a palavra educação, ela vem de casa. Eu acho que dar educação ao meu filho compete ao pai e à mãe. Dar educação. Exato. A escola está lá para ensinar ele matemática, português. Eu sempre tive isso comigo e sempre falei para minha esposa sobre isso. Mas a gente sabe que quando chega na escola, secretário, a gente vê diversas classes sociais, diversas crianças. E às vezes uma criança que tem um perfil educado, vamos chamar assim, ele se sociabilizar com outra criança que não tem essa parte da educação que não foi dado pelos pais dentro de casa, causa incômodo. E isso, às vezes, uma criança que gosta de estudar, que foi orientada a estudar, ela está nesse meio, ela acaba perdendo a vontade de estudar. Né? E isso que o secretário falou, era essa pergunta. Lá atrás um pouco, eu estou com 45 anos, na minha época, se permitia o professor jogar um apagador até na criança, em nós, digamos assim, na época, um giz. Eram outros tempos, né? Mas nós aprendemos que se maltratasse a professora lá dentro da escola, a hora que chegasse em casa, a conversa era outra. Exato. A professora era a segunda mãe. Era assim que era chamado. E hoje eu vejo, eu não sei se posso estar errado, tá, secretário? Mas eu vejo que as escolas, além de ensinar a parte escolar, tem que educar a criança. Eu não sei se é isso que o secretário está falando, mas eu acho que é. Exatamente isso. Eu vou amenizar o exemplo, tá? Você falou do jogar o giz, vamos amenizar o exemplo. Isso. Semana passada, tomei ciência de um caso aqui na nossa cidade. Uma família se viu no direito de bater boca na escola porque a professora passou tarefa de casa. Eu estou dando um exemplo aqui local, tá? Que aconteceu. Eu tomei ciência semana passada. A professora passou atividades para fazer em casa com a família. Essa família se viu no direito de ir até a escola discutir. Que ele tem tarefa. Então, tá aí o exemplo. Ou a gente começa
fazer um trabalho nesse sentido, de aproximar as famílias e de começar a defender a escola, ou nós vamos cair em um caminho muito difícil enquanto país. Não é? A educação está sendo cobrada hoje, está sendo responsabilizada por algo que não é da educação. Não é. Eu não sempre tive isso comigo. Em algum momento, essa postura mudou. Em algum momento da história, os nossos profissionais, nossos professores, nossos gestores tinham respeito da comunidade, tinham consideração da comunidade. Em algum momento isso se perdeu. Se perdeu e foi muito ruim. Não é? Eu não sei o que foi que virou essa chave, o que foi que empoderou esse na tal verdade, forma. tirou, mas empoderou quem não deveria. Exatamente, empoderou quem não deveria. Vamos começar a rever isso, porque e é isso. Eu preciso, sempre que posso, falar, trazer essa mensagem. Importantíssimo. Defendemos a escola pública. A escola pública tem valor, não é? E aí vai um recado para a classe política. Não apoiem esse tipo de conduta de famílias, achando que isso vai resultar em voto, que isso vai resultar em base eleitoral, que isso vai resultar em alguma coisa que preste. Não vai. Não é? E aqui eu estou falando em nível Brasil, tá, Fabiano? Não estou falando em nível local, não. Mas às vezes eu vejo algumas condutas em relação à base política, e eu posso dizer isso porque eu estou na política desde os meus 14 anos, tá? Faz algum tempo. Um pouco. E exerço função política, gosto da política, estou na política, sou político, portanto, estou falando de um lugar que eu ocupo. Sim. Vejo dentro da política, muitas vezes, algumas figuras apoiando condutas erradas, pensando em voto. Sim. Pensando em base eleitoral. E isso, gente, não resulta em voto, não resulta em base eleitoral, e você está errado apoiando esse tipo de coisa. Tá? Então, fica esse recado também para a categoria política. Sim. Parte do que está acontecendo hoje em nível de país é responsabilidade da própria base política. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre a situação atual na educação. Eu sei que o secretário já deu uma resumida, mas como estão as escolas municipais hoje com relação a merenda, utensílios gerais, produtos de limpeza, falta de professores ou funcionários? Como está assim as escolas municipais em Araras? Por gentileza, secretário. Vamos lá. Hoje, cenário, a gente está recuperando, tá? Mas assumimos, já falei da merenda escolar, né? Assumimos sem estoque, sem contratos vigentes, com fornecedores se recusando as entregas, e a gente está recuperando isso. Insumos de limpeza e higiene, também um grande desafio. Poucos itens foram registrados, tem um registro de preços de poucos itens. Do que tinha, nós já fizemos a requisição, já estamos recebendo, já faz praticamente um mês que a gente conseguiu pagar o fornecedor, ele retomou os fornecimentos, né, daquilo que tinha registro. Já encaminhamos um novo processo licitatório com tudo que a escola precisa, né, para o departamento de compras. Já estamos na iminência da publicação dessa nova licitação, né, como um registro de preços robusto, que vai nos dar aí a tranquilidade de pelo menos 2 anos. Não é? Importante lembrar que a nova lei de licitações permite a renovação dos registros por mais 1 ano. Portanto, tendo concordância dos fornecedores, você pode ter 2 anos. Portanto, vamos retomando isso também. Tá? A parte de estrutura, Fabiano, eu estou encontrando escolas com uma situação, com uma deficiência de estrutura, de manutenções, de conservação. Né? Aqui, de novo, teve propaganda política dizendo que as 48 escolas foram reformadas. Eu não estou encontrando as reformas nas escolas. Tá? Teve escola que recebeu pintura de uma parede e está lá, ó, a escola recebeu reforma, pintura de uma parede. Quando você olha do lado, está caindo por conta de calha furada, de calha entupida, cheia de mofo. Então, é essa situação que a gente está encontrando. Eu tive, em janeiro, 2 escolas, uma delas o Ettore Zuntini, alvo de inquérito de ação no Ministério Público do Trabalho. Não é? Uma denúncia dos próprios servidores em relação às condições
da escola. Tivemos que iniciar em janeiro, por meio da empresa contratada, manutenções e conservação. Manutenções. Você só fala reforma quando você está realmente reformando. Poderiam falar, as 40 escolas receberam manutenção. É que são palavras diferentes. Agora, reformamos as 48 escolas. Sim. Mentira. Porque vai visitar as escolas. Vai lá no Polete. Vai lá na Zona Leste, nas escolas. Vai lá no Dalgisa para ver como é que está a escola. Apesar de todo o esforço da equipe, de todo o esforço da diretora, da equipe, dos professores, dos servidores. Vai ver como está. Não é? Então, a gente está fazendo esse processo de recuperação. Vai levar um tempo, nós não vamos conseguir fazer o que é necessário em apenas um ano. Tá? Nesse momento, a gente está atendendo as situações emergenciais. Prioridades. Claro. Né? Sala está caindo, está chovendo, né? dentro. Vai atender. Tá certo. Né? Não consigo ainda entrar em escolas que não estão nessa situação. Mas vão receber as manutenções necessárias. Dou outro exemplo para você, Fabiano. Limpeza de caixa d'água. Né? Tem escolas que há 3 anos não recebem uma limpeza de caixa d'água. Nós temos lei municipal, de autoria do então vereador Jackson de Jesus, lembra do Jackson? Claro. Que estabeleceu lá, né, doutor Jackson? Pelo menos periodicamente, 3 vezes no ano, as caixas d'água precisam passar por limpeza e higienização. Não aconteceu. 3 anos sem fazer. Tá? A gente descobriu isso um dia que aconteceu um episódio em uma escola, de cair um passarinho lá dentro e começar a sair. Né? E aí você, peraí, levanta. Não fez. A aplicação de veneno nas escolas, né? O desim, desratização, enfim, para você afastar as pragas urbanas, para você manter a condição. Sequer foi contratado. Né? A licitação já está publicada para acontecer agora, no final do mês. Então, veja, é recuperar o básico. Troca de areia, Fabiano. Vou trazer outra informação para você aqui. Ministério Público Local questionou, teve uma denúncia também de funcionários de que não estava acontecendo as trocas de areia das escolas. Aqueles campos de areia, Sim. do playground, né? Periodicamente você precisa fazer uma higienização e periodicamente uma troca dessa areia. Você pode até usar depois em algum outro local, para alguma outra finalidade, mas em escola existe uma norma sanitária que estabelece que periodicamente precisa ter limpeza e higienização. Estamos falando de crianças pequenas. Nós estamos falando de áreas abertas que entre animal... Muito necessário. Né? O Ministério Público Local questionou a gestão anterior e houve uma resposta de que estariam comprando e fazendo o serviço. Recentemente, o Ministério Público Local questionou. O serviço foi executado. Nós questionamos as escolas. Não foi executado. Verifica se comprou material. Não comprou material. Deram uma resposta para o Ministério Público de que haviam feito a compra e haviam feito o serviço, e não foi feito nem a compra nem o serviço. Obviamente, tudo isso foi remetido e está sendo apurado. Claro. Então, mais um exemplo, né, de uma resposta, sabe-se lá com fundamento em quê, né? Imagino que quem respondeu, quem encaminhou a resposta, não imaginava, né? Mas não foi feito. Mais um serviço que hoje tem inquérito no Ministério Público acompanhando a execução desse serviço, acompanhando a realização do processo licitatório, e vai acompanhar a execução, tenho certeza, mas é mais um episódio que aconteceu. A gente ouve o secretário falando e às vezes a gente fica sem, né? No contexto da análise geral, a gente fala, puxa... O importante é fazer. Sim. O importante agora é adotar as medidas necessárias e ir fazendo. Sim, perfeito. Vai levar tempo. Por exemplo, um projeto que a gente tem ainda, Fabiano, que é a questão da climatização das escolas. Precisa. Né? O período de calor hoje não, chegou para ficar. Sim. Né? 40 alunos na veja, sala de aula. Com tudo isso que deixou de ser feito, todo aquele planejamento que nós tínhamos de antecipar fica comprometido. Por quê? Porque você tem que recuar, né? Você tem que hoje a pasta tem o recurso da pasta hoje em torno 260 milhões. 260 milhões isso. Mês. Não. Anual. Ano vai dar aí
Depende muito da 20, arrecadação. 23, Depende muito da 22, arrecadação. por aí. Nesse momento, por exemplo, por conta de uma arrecadação mais baixa do que o previsto para o período, nós já estamos com aplicação em 28%. Lembrando que a educação trabalha com 25%. Sim. Né? Já um pouco a mais. Já 3% a mais. De empenho. Sim, né? tá. Liquidado um pouquinho menos, mas a gente vai monitorando isso periodicamente. Claro. Isso flutua conforme a necessidade também, e né, a arrecadação Bruno? do município. Sim. Mas o que eu tenho para trabalhar é o que vem de recurso. Sim. Tá? Como que funciona hoje a Secretaria de Educação? Por isso que a gente saiu cortando algumas coisas aí. Que a gente vai falar um pouquinho já. Hoje você tem o Fundeb, né, que ele é usado praticamente para o custeio de folha de pagamento, né, do 100%, 70% magistério, 30% mão de obra operacional, que a gente utiliza também, folha de pagamento. Uma outra coisinha de serviço, mas basicamente o Fundeb está para custeio de folha de pagamento. Nós temos uma segunda receita importante para nós, que é o QESE, né, que é o Cota Salário Educação. O QESE, ele é a única fonte de receita que você utiliza para o custeio da alimentação escolar, junto com o recurso do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Né? Então você tem o PNAE, que passa para nós hoje algo em torno de 3 milhões e pouquinho. Junto o PNAE, junto o QESE, você tem a receita da alimentação escolar. Portanto, informação importante aqui, para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo. O município tem recursos suficientes e necessários para operar uma alimentação escolar de qualidade. Onde está a falha? Você usar o recurso do QESE para alguma outra coisa. Aí vai faltar. Você tirar 3 milhões. Né? O QESE, ele também é a fonte de receita, de recurso, para o uniforme escolar. Então, hoje, estar no QESE, para estar no QESE, aqui na Educação Municipal de Araras, 2 projetos, alimentação e uniforme escolar, que também parou. Que também as pessoas me questionam, por que não teve entrega de uniforme esse ano? Porque não compraram. Simplesmente assim. Não tinha dinheiro para comprar. Porque usaram o recurso para outra coisa. Então, QESE e os recursos provenientes desses convênios, desses repasses federais. Alimentação escolar e uniforme. Tá? Os 25%, o MDE, o recurso próprio que a gente chama, né, a fonte 1, que é a receita, o resultado das receitas do município. Aí você faz investimento em contratos de prestação de serviços, serviços contínuos, os insumos necessários para as escolas. É essa receita aqui que você precisa tratar de todas as necessidades da educação municipal. Precisamos cuidar da economia da nossa cidade, né, Bruno? Exato. É por isso... Que vai afeta... Isso, Fabiano. Afeta de modo geral, não só a educação, a saúde. Não tem recursos, não tem como fazer, o né? Bolão só. Não, Bruno? Não tem bolão jeito. Só. Então você tem que otimizar os recursos que você tem. Sim. Secretário, eu queria fazer uma pergunta com relação a... Eu tenho visto nas escolas estaduais, não nas municipais, eu não tenho essa certeza se nas municipais tem. Mas às vezes eu vejo as crianças autistas que estão nas escolas estaduais e que são acompanhadas por uma pessoa. Tem escolas que a gente vê que tem uma pessoa cuidando de 2 crianças, tem escolas que é uma para uma. Na escola municipal tem isso, o secretário sabe como é que funciona isso. Por gentileza, só podia esclarecer, por favor? Aliás, a rede municipal ela faz um trabalho, arrisco dizer que o melhor trabalho no município hoje na educação especial é feito pelas escolas municipais. Tá? Escolas municipais hoje, temos um número considerável de alunos na educação inclusiva. Temos hoje um trabalho importante de reposição do quadro de monitores, né, os monitores, os professores especialistas. Veja, recentemente fizemos um processo seletivo para professores de educação especial. Tivemos praticamente 46, salvo engano, 46 professores habilitados. Vamos chamar todos, tá? Então há um compromisso da educação municipal em bem atender a educação especial inclusiva. Tá. Né? Temos hoje um lugar que eu tenho uma paixão, que é o Eto Horizontini. Né? Temos hoje 76 alunos no Eto Horizontini, que faz um trabalho absolutamente incrível. Eu tenho o nosso filho que também é especial, mas ele é a PAI, né? Ele estuda na PAI. Temos parceria com a PAI também. Sim, por isso a pergunta. A PAI ela faz um trabalho
muito Interrompeu o importante, secretário. né? Temos parceria, o município e a PAI, né? Temos convênio, inclusive. Sim, né? eu me lembro que Temos também com a teve PAI, dificuldade com os recursos, não chegavam lá. Exatamente, que foi um compromisso do prefeito regularizar isso, e de janeiro para frente ele não tenha feito atrasos nos Sim. repasses para as Que entidades. é importantíssimo, né, A PAI secretário? precisa Venhamos e desse convenhamos. recurso. Sim, precisa poder ter, funcionar, mas não tem jeito. né? Aliás, uma equipe também que faz um trabalho primoroso Sim. da forma que pode. É importante, Fabiano, na educação municipal hoje, a gente vem trabalhando para atender 100% das demandas. Tá? Se tem uma família que precisa de apoio e suporte, pode levar um tempinho, mas o monitor vai estar com essa criança, Sim. vai estar ali na equipe. Eu já percebo uma certa dificuldade em algumas escolas do estado. Não é? Tá. O aluno ele vai, precisa solicitar, leva um tempo. Né? O estado recentemente baixou uma normativa de flexibilizar esse monitor para, antes de um aluno, alguns alunos. Não é? Então, isso vem do Estado, Do então. Estado. Esse monitor, que é o que acompanha o aluno autista, por O exemplo. Estado é do Estado, não sim, é o do município. Do Estado. Né? Ele flexibilizou isso. De repente, Flexibilizou. um monitor pode cuidar de duas ou três. Mesmo. Isso flexibilizou fazendo uma interpretação do parecer 50 do Conselho Nacional de Educação. E eles né? esses monitores são contratados pelo Estado? Pelo Estado. O município não tem nenhuma relação hoje com as escolas estaduais. E o do município São funcionários contratados pelo município. Através de processo seja seletivo? Concurso, seja processo seletivo. Tá. Tá? O processo seletivo ele acontece quando você tem uma ausência de concurso público. Perfeito. Tá? Que vai ser feito concurso público também. Tá? Então, assim, hoje na área da educação especial, a gente tem feito um investimento considerável, é necessário, não é? Essas crianças precisam ter todo o suporte, todo o apoio possível. Inclusive, hoje acontece até um movimento interessante. Você sabe que hoje, quando é feito as matrículas, né, nós usamos o sistema, o SGE do Estado, e o sistema SGE faz a distribuição entre escolas municipais e estaduais. Tá? Especialmente no fundamental, eu tenho até o 9º ano, o Estado também. Então, o sistema ele faz essa distribuição de vagas. Alguns alunos da educação especial que vão para o Estado, as famílias começam a perceber essa certa dificuldade, elas querem voltar para o município. Para o município. E muitas vezes não é possível, né, fazer esse movimento de retorno. Sim. Seja por uma questão de vaga, seja por uma questão de quantidade de alunos em sala. Se o sistema atribuiu vaga nessa unidade X, o aluno precisa permanecer nessa unidade X. Mas existe essa dificuldade hoje, o que me dá uma percepção de que o trabalho que é feito hoje pelo município ele está mais estruturado do que o do Estado. Tá? Bruno, você falou sobre... O secretário falou sobre política, e nós aqui na nossa rádio, eu procuro ser o mais imparcial e não tendenciar para X ou B. Nós vivemos um momento a nível governo federal que existe uma divisão grande no país entre esquerda e direita. Nós sabemos disso. Eu aqui não aceito dinheiro público, eu acho que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem e não ficar preso a X, Y ou Z, como a gente sabe que acontece sim na imprensa, e não vamos omitir isso, também não posso omitir isso, mas eu não trabalho assim. E também temos, dentro das escolas, e aí vai a minha pergunta, nós tivemos, não num tempo muito longe, não na sua administração recente, uma professora que foi até afastada de uma escola, ao qual tendenciava a questão política nos ensinamentos aos alunos. Tá? E você citou a parte política. A minha pergunta para você é essa. Existem pais preocupados com essa questão de o professor é de esquerda, ele vai ensinar para o aluno a gostar desse daqui que é de esquerda. O professor é de direita, vai gostar de ensinar esse aqui de direita. Como é que está isso, Bruno, dentro das escolas? Você tem visto isso? Não tem acontecido. Dá uma luz para nós. Não, hoje, aqui em nível local, pelo que eu conheço da rede, eu não tenho registros de se acontecer alguma coisa, desconheço nesse sentido. Tá? Temos, sim, profissionais que congregam e têm diferentes ideologias, ou que não têm, tá? Que participam de movimentos, ou que não participam, que participam de agremiações partidárias, ou que não participam.
E quanto a isso é muito tranquilo. Eu sempre consegui dialogar bastante, Fabiano, com todos os espectros, tanto da direita quanto da esquerda. O que é importantíssimo. Tenho amigos em todos os espectros. Claro. Tenho percepções pessoais de ambos os espectros. Claro. Me vejo hoje numa posição de centro, Sim. tá? Porque vejo que você tem avanços e pautas positivas em ambos os espectros. Então isso me facilita o diálogo com ambos. Com ambos. Com ambos os lados. Né? Nós temos um cuidado hoje com a rede. Né? Os próprios professores, a própria rede municipal tem esse cuidado. Né? Então não tenho episódios nesse sentido. Há que se tomar cuidado também, Fabiano, com um pouco como que eu posso dizer para você aqui? Eu não queria dizer uma ignorância, tá, de alguns aspectos. Essa semana estava lendo, por exemplo, o professor foi afastado de uma escola, não aqui, porque o professor chegou em sala de aula dizendo que ia tratar sobre diversidade literária. Uma escola do Sul. Uma família se viu no direito de ir discutir com a gestão de que o filho não participaria de uma aula de diversidade literária. Pois bem, essa criança ficou fora da sala de aula, o professor passou a trabalhar diversidade literária, poesia. Então, veja aonde a gente chegou. Né? Meio que você solta alguns conceitos, alguns termos, e você tem o cuidado de buscar o que se trata. Vou te dar outro exemplo. Quem tem polêmica, vamos entrar em polêmica aqui. Quando a escola trata sobre questões sobre o cuidado com o corpo, cuidado sexual, perfeito, educação sexual. Tá? Não é no sentido do que está fazendo, do que vai fazer. É no sentido do autocuidado. Tá. Né? Nós temos crianças pequenas hoje que vêm produzindo denúncias de abuso graças à orientação que estão recebendo hoje de profissionais de segurança que estão indo nas escolas falando, olha, teu corpo ninguém pode tocar. E isso é tão fato que a gente recebeu uma notícia ontem que eu falei no ar e que acabou com o meu programa de 13 anos. Entende? 13 anos. Então, ela assim, denunciou. E você precisa dar informações para essas crianças, para esses adolescentes, para que isso não aconteça. E se acontecer, ele não se sentir sozinho, não se sentir amparado. E eu estou dizendo isso porque teve uma época que virou quase que moda. Olha, porque escola não é lugar de falar sobre isso. E aonde é? Tá? E o que me preocupa... Meus pais nunca falaram comigo sobre isso. Isso é meus pais. Né? Mas pelo menos o autocuidado... Sim. Né? Você precisa trabalhar com esses adolescentes. Mas hoje, eu acho válido, dentro de um... Claro. Né? Não é uma situação de excesso que... E perfeito. A gente vê algumas notícias por aí, de algumas coisas fora do contexto. Eu acho que aí eu estou de acordo com você. Né? Agora, nós precisamos sim dar consciência, sabe? Consciência com base científica, com base isso não pode. Social, né? Comportamento. Perfeito. Né? Então, precisamos sim falar sobre isso, mas de uma forma adequada. Então, por que eu estou trazendo esse ponto aqui para você? Porque existe um ponto de equilíbrio das coisas. Né? A gente não pode radicalizar no excesso. Você acha que isso vai acontecer, Bruno? Em que aspecto? De a escola falar sobre sexo? Já está. Acontece. A escola já está. Né? Nós já estamos tratando isso com os adolescentes, com os alunos. Por exemplo, eu visitei uma escola há uns 15 dias atrás, um projeto feito pela Guarda Civil Municipal aqui de Araras, projeto Anjos da Guarda. Sim. Estiveram aqui com a gente também. Maiga, fazendo uma exposição, uma fala com os alunos sobre o cuidado com o corpo. Né? Usando materiais ali preparados para aquela faixa etária. Exatamente, né? isso que eu ia perguntar. Sobre cuidado, sobre o autocuidado. E sabe o que aconteceu? Naquele mesmo dia, 2 denúncias naquela escola. 2. Tá? Então, é resultado do trabalho feito. Isso precisa ser feito. Aí, quem é contra isso? Por que é contra isso? Quem não quer que isso seja tratado dentro da escola? Porque tem alguma coisa, tá? Né? E aí, então, e não adianta,
E são essas pessoas, Fabiano, em que alguns momentos gritam. Sim. Porque meu filho não vai ter acesso a isso. Por quê você não quer que teu filho tenha acesso a isso? Será que... Já acende o alerta. O excesso está num outro aspecto. Eu não estou falando do excesso, eu estou falando de um princípio regular, que a gente precisa sim falar sobre saúde, sobre autocuidado, sobre a segurança própria, não é? Sobre o desenvolvimento, sobre comportamento, sobre sociedade. Né? As crianças de hoje, elas vêm com uma mentalidade muito diferente da nossa, Fabiano. Sim. Né? Muito. Tem meu de 11 anos que eu vejo e falo, gente... Para essas crianças, algumas questões que... Vamos entrar em outro aspecto aqui importante, que eu quero entrar. A questão das políticas e das relações étnico-raciais. Uhum. O preconceito, o racismo. Não é? Nós somos de uma geração que se tinha comportamentos que hoje não são mais aceitáveis. Não são mais aceitos. Não de é? verdade. Palavras, Você formas. pode achar certo ou não. Exato. Você Mas já não percebeu são. que as crianças de hoje em dia, elas já parece que estão vindo com uma versão atualizada, lá de cima? Tomara. Uma versão 2.0. Sim, tomara. E para essas crianças... O nosso era 97, o Windows. Ele já o Windows já está desatualizado. E aí vai da nossa responsabilidade da gente se atualizar. Claro, precisa fazer, e mudar comportamentos, mudar palavras, mudar formas de expressão. Não é? Hoje, para essas crianças, é inadmissível você pensar em diferenças por conta da tua cor. Sim. Não é? Existem... Eu digo isso, afirmo isso, as crianças de hoje elas estão muito mais... Elas são melhores. Eu também acho. E aí se você educar, parece que... Precisa, tá? Né? Eu não acho perder isso. Obviamente, a gente precisa dar para essas crianças o melhor. Melhor informação, melhor formação, as melhores oportunidades. Não é? Fazer com que essas crianças tenham o direito de sonhar. Elas têm o direito de sonhar, de poder ser o que quiser ser, não é? E aqui eu não estou fazendo um discurso libertário. Sim. Né? Não, mas eu estou falando que essas crianças podem sonhar. Podem ser elas mesmas. Podem ser elas mesmas. Claro, sonhar, pensar, né? Essas crianças têm direito de brincar. Sim. Essas crianças têm direito de pisar no chão, lá da terra. A gente está falando do básico. Sim. De ter que voltar para o básico. Não é? Que é o que a gente teve, Bruno. A tua infância subia no pé de jabuticabeira lá? Então. Quem não quebrou o braço? né? Então... Tava em casa com o pé tudo preto, né? Exato. Andava na grama. Sujar de barro, sujar de terra ali. Faz parte. Né? Sujar toda a roupa ali. A tua mãe brigar com você. Sujou tua roupa ali, de novo. Então, assim, essas crianças têm direito de viver essas experiências. Né? E hoje está se perdendo. Muito. Então, a gente precisa resgatar isso. Valores. É assim que você trabalha valores. Valores. Né? Cultura. Sim. Vamos falar de cultura aqui. As crianças precisam saber onde vivem. Precisam conhecer a história do próprio território. Sim. Nós temos crianças hoje, eu vivi isso em Piracicaba. Lembro bem, lá em Piracicaba tinha favelas, Fabiano. Sim, eu trabalhei um tempo lá, eu me lembro. Saíram daquele contexto. Sim. Eu tinha crianças que nunca tinham visto o Rio Piracicaba. Nossa, e que moravam lá. Que moravam lá. Né? A cidade leva um nome, mas nunca tinham visto o rio. Né? Fizemos todo um trabalho de tirar essas crianças dali, levar, mostrar a cidade. Aqui é a mesma coisa. Sim. Né? Não pode, por exemplo, uma criança que está lá no extremo da Zona Leste não conhecer, nunca ter pisado na Praça Barão, nunca ter visto uma apresentação ali, nunca ter escorregado no obelisco. Sim, quem nunca, né? Você é pai, leva teu filho para escorregar no obelisco. Já fez muito isso. Né? Para sujar a roupa lá. Para depois a mãe ficar brava. Tem que ter vivência. Claro. Tem que ter vivência. Eu lembro até hoje, quando era pequeno ali, quando a gente passava no calçadão, aquele cheiro de pastel. Nossa. Né? Que existe até hoje ali no calçadão, bom, hein? Né? Do lado da Casa da Memória. Né? São memórias afetivas. É isso que a gente precisa voltar a produzir. E na própria escola, Exato. Né, Bruno? A escola, você se lembra? Um celeiro de boas memórias. Poxa, e né? como, né? Então, é isso que a gente se propõe a fazer. De resgatar o que precisa ser resgatado, de garantir boas vivências. E aí você não consegue fazer isso se você não conseguir trabalhar com os professores. Verdade. Não é? Um trabalho de resgate também com os professores. Acho que você falou no início sobre isso, né, Bruno? Muito importante. Sobre esse trabalho junto. Tá bom? Bom, Bruno, da nossa parte aqui da Rádio Interativa, a gente ia entrar aqui
na questão do plano de compras, mas eu acho que eu vou deixar para uma outra oportunidade, até porque você tem também seus compromissos. O nosso assunto foi tão bom hoje que já estamos aqui a 1h20 praticamente, fazendo um bate-papo. De verdade, quero te agradecer. Obrigado pela oportunidade que você está dando de vir aqui. É a primeira vez que eu te conheço, estou muito feliz de ter você aqui. E o mais importante, ver o quanto você é profissional e conhecedor daquilo que você faz. Porque às vezes as pessoas falam, mas secretário é isso, secretário é aquilo. Vocês não têm ideia do profissional que está sentado na minha frente hoje aqui e como ele conseguiu trazer e explanar todos esses assuntos para vocês, até mais assuntos do que a gente tinha em pauta. Mas, Bruno, obrigado, viu? Deixo aqui para você as suas considerações para a gente encerrar. E, mais uma vez, a Rádio Interativa Online vai estar à sua disposição. Obrigado. Eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade, sempre à disposição. Quando precisar, só me convidar que aqui estarei. Estaremos juntos. Tá bom? Gente, olha, muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, que todos possam aí ter uma ótima quarta-feira. Obrigado ao Bruno, obrigado a Sheila, que esteve aqui junto com a gente, a Jane, que esteve aqui na parte da produção. Até a próxima. Valeu.